Olá, bem-vindo ao Fundacicast. Esse aqui é um podcast da FEA USP Ribeirão Preto, e ele tem um espaço que a gente pretende aqui discutir vários assuntos. No dia de hoje, especialmente o assunto que nos traz é a economia brasileira, a situação atual da economia brasileira e os seus desdobramentos, principalmente em relação às atividades, as atividades dos nossos colegas aí que estão no dia a dia do trabalho, das empresas, dos bancos, das associações aí de empresários. Meu nome é Amaury Grimaud, eu sou professor da FEA USP e eu sou coordenador do MBA de Economia Brasileira para Negócios, que justamente trata deste ponto, né? Ou seja, qual é a influência que assuntos ligados à realidade da economia brasileira têm sobre as atividades profissionais, empresariais, que os nossos colegas enfrentam aí todo dia. Como eu disse, eu sou Amaury, eu sou professor da USP, sou coordenador desse MBA, e também sou formado em economia há alguns anos já, tenho mestrado e doutorado, tive alguma experiência no setor privado, tive também várias experiências no setor público e agora estou na docência. A gente tem aqui conosco hoje o prazer de estar com o Maurílio Benites, que é um dos nossos principais parceiros nesse curso, nosso consultor nesse curso de Economia Brasileira, e eu queria deixar aqui para o Maurílio se apresentar, né, terminar de fazer essa apresentação, ele contar um pouco sobre a carreira dele e sobre o envolvimento que ele tem com esse curso, e deixar ele logo de cara falar algumas coisas sobre o que está acontecendo na economia brasileira e as repercussões que isso pode estar impactando aí nas atividades profissionais daqueles que atuam aí no mercado. Bom dia, Amaury, bom dia a todos. Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um abraço a todos aí. Eu sou Maurílio Benites, eu sou economista, sou aluno do professor Amaury há exatos 30 anos, com muito orgulho. Já disse para ele, né, que ele não tem nenhuma escolha, porque uma vez professor, sempre professor, tá certo? Então, será sempre meu professor, pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Eu sou economista formado pela USP Ribeirão Preto, né? Fiz meu mestrado na engenharia, gostei bastante de fazer isso, acho que multidisciplinaridade é uma abordagem muito interessante para quem continuou seus estudos. Fiz meu mestrado na engenharia de produção, na USP em São Carlos, meu doutorado na administração. Agora, estou escrevendo o projeto do pós-doutorado também na administração, estudando a performance educacional de alunos no Brasil, especialmente em matemática. Eventualmente podemos fazer alguma comparação aí com alunos do estado da Flórida. Estamos bastante animados. Tive também algumas experiências, tanto no setor privado, principalmente, mas também no setor público. Já fui diretor de secretaria de prefeitura, eu já fui bancário, eu sou consultor de empresas, sou consultor educacional, a gente faz perícias, né, Amaury? Perícias econômico-financeiras junto ao Poder Judiciário, uma série de assuntos. Sou envolvido com o Conselho de Economia, que também tenho muito orgulho. E estamos aqui hoje para bater um papo, né, Amaury, a respeito do contexto, do cenário econômico brasileiro. Não vamos esquecer, a economia sempre é um assunto que desperta não só interesses, mas também muitas paixões, não é isso? E não podemos também deixar de lado que a economia, de fato, é um assunto premente até em grandes portais de notícia. O que fazem as notícias no mundo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a política, a economia, as celebridades e os esportes. Isso está em tudo, né? No que diz respeito à mídia. Então, a economia está sempre presente, mas, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, o copo meio cheio ou meio vazio, a economia acaba sendo um tema em que normalmente o senso comum entende como sendo algo repetitivo, algo óbvio, algo simples, algo intuitivo até. E a gente sabe que, não vamos dizer que a economia faz o foguete voar para trás, não chega a tanto, mas a economia, na verdade, acaba implicando nas relações entre as pessoas. A economia é o estudo de um fenômeno social, não é isso? E quando a gente fala, por exemplo, da economia do Brasil, hoje, ou ontem, ou perspectivas para o futuro, a gente está falando de alguma coisa que impacta as pessoas, as famílias, as empresas, os governos. Então, é por aí que a gente se insere. Beleza, Maurílio. E eu acho que esse também é o nosso intuito, não só no curso, como na nossa conversa de hoje, né? E eu te perguntaria logo de cara, certo? Quer dizer, no atual cenário, nesse momento, certo? O que te
preocupa mais, ou que deveria preocupar mais os nossos colegas no atual cenário da economia brasileira? Você já começa, né, dando um chute na canela. Né? Olha, sempre eu lembro que na época da faculdade, porque a economia ela tem alguns pormenores muito interessantes enquanto área de conhecimento humano, né? Dizem, né, os nossos amigos que 2 economistas jamais entram em consenso. Não é bem assim. Muitas coisas são consensuais em economia. Outras são sujeitas a debates, né? E algumas ainda são objeto de um certo empirismo, porque algumas decisões não necessariamente são aquilo que se espera. Tem toda a discussão da relação do governo com o mercado. Hoje nós temos um cenário tanto local, mas principalmente internacional, muito incerto, né, Mauri? A gente tem, inclusive, né, lembrando aqui, quando a gente discute economia no contexto da universidade, a gente é eminentemente técnico e acadêmico. A gente não leva eventuais paixões políticas para frente da sala de aula ou para a ponta do microfone. O fato é que nós temos convivido com muita instabilidade, especialmente por questões de comércio internacional, de dívidas públicas, que, a meu ver, ainda são um reflexo dos gastos públicos que tiveram que ser acelerados durante a pandemia, não é isso? E que alguns governos tiveram performance um pouco melhores do que outros, em função de uma série de coisas. E aqui o que a gente leva em consideração, por exemplo, levando em conta o que a gente estuda no curso. A economia, para você entender direito como podem ser os possíveis desdobramentos, você tem que entender um pouco de teoria econômica, que por sinal não é uma teoria chata, tá certo? Quando a gente pega a macroeconomia, que inclusive incentiva muita gente a estudar economia, porque trata, né, dos grandes agregados, do desemprego, da inflação, do câmbio, né, da dívida pública, a gente percebe que existem aí muitas políticas que podem ser realizadas. Por exemplo, algum colega, algum ouvinte aqui que nunca estudou economia, eu sugeriria fortemente que se ilustre sobre política monetária e política fiscal, que tem o nome de política, mas tem algumas ações que têm resultados palpáveis, né? Por outro lado, a gente também tem o estudo da microeconomia. A gente tem elementos locais, regionais ou tipicamente nacionais que têm impactos relevantes, muitas vezes impactos determinantes. Hoje no Brasil, a gente percebe, por exemplo, até queria debater um pouco isso com você. Um dos assuntos mais comentados, talvez o mais comentado, tenha sido a inflação de alimentos. Muito embora ontem ou antes de ontem, um novo índice do IPCA, né, para o mês de fevereiro foi divulgado, e a inflação de alimentos já não é mais tão relevante. Porém, o patamar de preços continua alto. E quando a gente fala de alimento caro, a gente fala de um impacto no bolso, principalmente das classes menos favorecidas. Enfim, como é que a gente podia desdobrar isso? A gente tem muita coisa para falar. Essa questão da inflação de alimentos é uma questão interessante. Ela envolve, inclusive, como você disse mesmo, vários assuntos que a gente trata no curso, desde questões que muitas vezes são importantes de entender, para entender a própria dinâmica dessa inflação, o que é o conceito de inflação e o que como é que ela é medida, né? O que são os índices de preço que você chamou a atenção do IPCA. O IPCA não é o único índice de preço. Então, e, por outro lado, entender por que isso está acontecendo e até que ponto o governo é capaz de, por exemplo, ter ações rápidas que possam impactar nisso, né? Então, se a gente toma, por exemplo, o conceito de inflação é um conceito relativamente simples, certo? Né? Que é a aceleração dos preços, o aumento dos preços, a elevação dos preços, né? E você tocou num assunto, numa frase interessante, né? Os preços estão altos, né? A inflação, ela mede o aumento dos preços, certo? Então, às vezes, você vai dizer, olha, mas o índice de inflação não está mais pegando uma inflação de alimentos. Ele ainda está, não é verdade isso, mas, olha, não está mais validando. O índice de inflação deu baixo, certo? Mas os preços estão altíssimos. Estabilizados no nível alto. Porque, justamente, os preços subiram, nesse momento você mediu a inflação subindo e, de repente, os preços estão lá em cima. Aí a população olha e fala, mas não tem inflação? Como não tem inflação? Olha o preço do café ali na gôndola do supermercado. Então, aí é uma questão de como se mede essas coisas e o conceito. Então, a inflação é uma elevação dos preços, né? A partir do momento que eles se elevaram e se estabilizaram no patamar elevado, né?
em tese, eu não tenho mais inflação, eu tenho preço alto. Sim, né? sim. O que muitas vezes também se imagina, né, certo, nessas situações de inflação, e isso é uma coisa que é interessante de olhar, que não está acontecendo, como acontecia em outros momentos, que muitas vezes o preço se eleva, então você tem a inflação, e no mês seguinte, né, o preço volta a cair, porque é uma questão sazonal, de demanda, de oferta, e o preço volta a cair. Então, num mês você tem inflação e no outro mês você tem deflação, vamos dizer assim, que é a queda dos preços. Mas no índice muitas vezes você não tem essa deflação, porque a outra característica importante dos índices de preço é que são índices de preços, a gente chama que a inflação é a elevação dos preços, né? Mas são muitos preços, né? São uma quantidade enorme de preços. Tanto é que você tem índices de preço que muitas vezes a inflação medida pelo IPCA é de 4, 4,5%, 5% ao ano, alguma coisa assim, né? Mas você vai medir essa inflação pelo IGP, né? Que é um outro índice de preço calculado também pelo IBGE, certo? Ou o IPA, que é um índice de preço. Aí você olha, IPCA é o índice de preço ao consumidor. IPA é o índice de preço no atacado. Então você percebe que são preços diferentes que estão ali sendo compostos. Então o índice de preço normalmente é uma cesta de preço, um conjunto de bens que compõe aquele índice. E o conjunto de bens que compõe o IPA é diferente do conjunto de bens que compõe o IPCA. Pode ter alguns, obviamente, que são semelhantes, etc. E a outra coisa é que quando o IPCA, o IGP sobe, no fundo você tem um conjunto desses preços que estão subindo e normalmente um volume, alguns desses preços estão subindo e outros estão estagnados, mas o índice sobe porque ele faz uma média, né? Então, muitas vezes você espera, por exemplo, que o preço subiu no mês, né? A inflação subiu, tal, né? Então mediu-se ali, e no mês seguinte, esses preços que subiram no mês anterior tenderiam a cair, né? Mas outros preços estão subindo. Né? Então, o que você espera? Certo? Quer dizer, que a inflação talvez ela se mantenha relativamente constante, apesar de alguns preços estarem caindo, porque outros estão subindo. É sempre uma média desses preços. Uma coisa que eu acho que está acontecendo nesse momento é que você teve justamente a ascensão de vários preços de maneira relativamente forte, né? Depois, alguns desses preços, como a gente disse agora, pararam de subir, mas não caíram, como era esperado em anos anteriores. Eles tenderiam a cair, tá certo? Então, a inflação não teve deflação, também não teve, por conta desses preços, mais inflação, mas você teve uma nova inflação porque outros preços voltaram a subir. Talvez em anos anteriores, enquanto que esses outros preços estão subindo, alguns estariam caindo, fazendo com que a inflação se mantivesse em patamares mais baixos, o que não está acontecendo no Brasil hoje, né? O preço de alguns alimentos tinham subido muito em dezembro, janeiro, esses pararam de subir num patamar relativamente alto, que faz as pessoas olhar e falar, olha, os preços estão altos, né? E novos preços subiram agora em janeiro, fevereiro, o preço do ovo, etc., que era normal, o preço do ovo. Normalmente os ovos costumam subir em épocas de quaresma, essas coisas, assim, né? Mas, além do preço do ovo ter subido, certo? Ele subiu muito mais do que subiria normalmente, depois a gente conversa sobre isso, mas os outros preços que deveriam ter caído, certo? Para compensar essa subida, não caíram, né? Ainda bem não subiram mais, mas se mantiveram no patamar elevado, o que faz com que, efetivamente, a gente possa dizer que a gente tem um problema relativamente grande, principalmente nesse setor de alimentos, e que é um problema, eu não sei o que você acha das últimas medidas que o governo tem tentado tomar aí, para tentar afetar esse índice. Quer dizer, eu não sei até onde você tem acompanhado, Maurílio, o que você tem achado sobre essa situação e como que a gente pode se haver com isso. É um problema sério, porque, de fato, existe uma pressão pública em torno desse tema, né? Mas, normalmente, em função até dos choques que ocorreram nesses preços dos alimentos, na maior parte deles, não tem muito para onde correr. Se nós fôssemos uma economia pequena, talvez tivéssemos como alternativa uma importação ou algo de respeito a cortar tarifas, né, de importação, coisa do tipo. Mas não é o caso. Nós já somos, em termos de escala, muito importantes nesses produtos, praticamente todos eles. E muitos deles, por exemplo, laranja, frango, café,
existem problemas na oferta, então isso está muito além de qualquer política pública, porque existiram problemas climáticos, problemas com pragas. Isso fica complicado de resolver do ponto de vista da política pública. O que vai acontecer? O que nós estamos vendo? Existe uma pressão popular, essa pressão popular, ela infelizmente não enxerga nenhuma alternativa viável para que isso seja contornado. Muitos produtores, inclusive, desses bens, né, têm dito que nem existe oferta internacional para poder abastecer o mercado brasileiro. É uma discussão, não estudo diretamente. Por exemplo, a gente sabe, há alguns dias eu dei uma entrevista falando sobre o aumento da carne de porco. A carne de porco é um substituto da carne vermelha e da carne de frango em certa medida, mas talvez ainda seja a mais barata das três. Então, ou seja, quando o consumidor migra o consumo dele da carne vermelha para a carne de porco e aumenta também a carne de porco, o que ele vai fazer? Né? Então, ou seja, de fato, esse choque de preços ele acaba sendo transferido para a população em algum momento. Hoje em dia, o que nós temos de alternativa? Seria a substituição do consumo? Talvez. Seria a readequação do orçamento? Talvez. Mas para quem isso é possível no Brasil? Não é isso? Nós temos uma classe média relativamente pequena e uma classe de nível... Veja bem, né? É até uma outra discussão. O critério do cálculo, já que nós falamos do critério do cálculo da inflação, o critério de classificação por renda, né? Classes A, B, C, D, E. Né? Talvez a classe C hoje no Brasil seja tão numerosa porque talvez eles não tenham tanto acesso assim a alternativas de consumo, a poder realmente modificar o seu perfil de consumo em função do orçamento disponível. Então, hoje nós temos a inflação de alimentos como sendo um problema premente, né? E é um problema que afeta muito a credibilidade do governo e ele está preocupado, né? Ele está com uma série de coisas. E eu concordo contigo, Maurílio, acho que tem muita coisa que, por mais que ele tenha boas intenções em fazer, ele tem uma certa dificuldade, né? Como você disse, hoje acho que a gente vive meio que aquela situação de... A tempestade perfeita. Isso, a tempestade perfeita, né? A gente vem, no fundo, desde a pandemia, com uma série de desequilíbrios estruturais nos mercados de commodities, de produtos de alimentos, de uma maneira geral. Desde ali, certo? Quer dizer, a gente tem, de um lado, em geral, que a gente tinha muito no passado, uma coisa que funcionava bem para evitar essas inflações de alimentos, eram os estoques reguladores, que a maior parte dos países tinha e usava, mas esses estoques foram em grande parte trabalhados, utilizados durante a pandemia, no pós-pandemia, de modo que, em geral, a maior parte dos estoques reguladores, não só brasileiros como mundiais, estão embaixo. Né? Quando não foram extintos. Né? Exatamente. E também lembrando, por exemplo, quando se fala de carne vermelha, não tem como fazer estoque regulador. A armazenagem é muito cara. Claro. Né? Você tem vários setores... grãos, basicamente. Você faz estoque em milho, em soja, em essas coisas. Café também, mas enfim. E vários desses produtos, além disso, também, essa tempestade perfeita, a gente está com desequilíbrios de oferta e demanda. Certo? No café você tem, né? Por mais que a gente tenha aí uma discussão sobre essas questões ambientais, tal, se é mimimi, etc. Mas nós aqui de Ribeirão Preto, a gente sabe o que foi a seca do calor, os incêndios aqui perto, sim. Do semestre anterior, né? E isso, né? Temos seca, temos chuvas no sul, enchentes e no mundo todo. Né? A gente também passou por várias crises. Por exemplo, frangos, você teve alguns países que tiveram que matar metade do estoque por conta de gripe aviária, esse tipo de coisa. A mesma coisa você falou de carne suína, né? A China teve que, acho que abater, não sei... Eu vi falar uma coisa de 10 milhões de cabeças, de uma coisa de absurda. Porcos, então você tem em vários lugares quebras de safra ou problemas... Lógico, ao mesmo tempo, por exemplo, que por algum acaso, eu não sei explicar isso direito, mas os chineses eles começaram a tomar mais café, né? Aí você sabe que um cafezinho a mais para o chinês, tá certo? Faz um efeito na demanda que é absurdo, gigantesco, né? Então a gente também está vivendo, em geral, por quebras de safra, mas por quebras de oferta, certo? Mas também por algumas modificações de demanda, as pessoas saem de um setor e vão para o outro até reagindo aos preços. A gente tem muitos desequilíbrios de preços
por desequilíbrios na oferta e na demanda, isso internacional. E nacionalmente a gente também tem alguns casos pontuais, alguns produtos nossos que a gente também tem. O governo brasileiro também, por mais que tenha agora tido uma iniciativa de tentar voltar a regular, a montar os estoques, como você disse, né, esses estoques estão baixos no Brasil também, os estoques podem funcionar em algum setor, mas eles não vão pegar todos os alimentos, eles vão... E demora para isso, tem que primeiro formar o estoque no momento que não tem oferta, é complicado, né? Você ainda talvez até provoque mais o setor. Né? Você pega, por exemplo, o café e laranja, você não produz no mesmo ano, não são culturas perenes. Você planta um pomar de laranjeira, ela vai produzir daqui quantos anos? Então, é realmente um problema que veio para ficar por enquanto. E eu acho que no Brasil tem algumas outras coisas que são interessantes, né? Então, por exemplo, o governo brasileiro agora resolveu, né, está discutindo exatamente quais os produtos, mas está tirando os impostos de importação. Como você disse, eu também concordo contigo que eu acho que o efeito disso é pequeno, né? Não, a gente até pode dizer que poderia importar e a queda das tarifas de importação, elas poderiam ter algum efeito, certamente devem ter, mas o efeito é pequeno, no fundo, por dois motivos, certo? De um lado, a gente tem como você disse, a gente já é um grande player nesse mercado. A gente já produz barato. A gente vai comprar sem tarifa, mas vai comprar mais caro. E segundo, né, uma coisa que a gente olha no curso, né, por exemplo, uma redução de tarifa, uma redução de impostos, ela pode diminuir o preço, mas pode não diminuir. Sim. Depende, né, das elasticidades. Das elasticidades, que a gente costuma dizer. Né? Não é dado que você tira o imposto que o preço caia, ou que você coloque o imposto e o preço sobe. Né? Você vai usar sempre essa desculpa, certo? Mas as relações de mercado são bem complexas, certo? E você tem que tomar cuidado. Então, uma coisa, dependendo do setor, pode ser que num setor o preço efetivamente caia, mas no outro não. Por quê? Porque aquele setor tem uma demanda inelástica ou alguma coisa parecida com aquilo. Né? Então, temos que tomar cuidado. Você também toca num outro assunto que eu acho interessante ainda nessa área de inflação de alimentos, de custo, né, no fundo, né, os custos que, por exemplo, no Brasil a gente tem os custos da porteira para dentro e tem os custos da porteira para fora. Né? Então a gente também vive um momento, por exemplo, tem melhorado muito no Brasil, certo? Mas aonde a questão, por exemplo, do armazenamento, do transporte, essas coisas todas, certo? Apesar de ele ter se tornado um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, né? A gente, vamos dizer assim, perde menos grão na rodovia do que perdia no passado, certo? Mas ainda assim, acho que ainda tem muito ganho para fazer isso, e talvez também a gente esteja num momento onde não seja mais tão... ou seja, o custo da logística ligada aos alimentos, apesar das melhorias de produtividade, eles têm alguns problemas. Então, a gente está enfrentando alguns problemas, né? Desde o aumento do preço do diesel, vamos dizer assim, no transporte, até, vamos dizer assim, toda essa discussão sobre os fretes e valores de fretes, né, que é já de longa data, que essa discussão tem sido levantados. Você pode até também dizer os custos de estocagem, etc., os custos, inclusive, financeiros ligados a essas coisas, que também colocam um pouco mais de ventania nessa tempestade aí que está bem orquestrada. Né? Então, por aí também, certo? É uma outra iniciativa que o governo poderia ter, tentar reduzir os custos de transporte, etc. Mas eu também concordo com você que eu vejo também uma certa dificuldade. Né? Mas será então que a gente vai ter que esperar os mercados se ajustarem? De certa forma, sim. É legal você falar dos transportes, porque a gente tem, inclusive, uma disciplina. A gente tem uma disciplina no curso, na parte aplicada, no 4º módulo, falando sobre, né, o agronegócio brasileiro. E nós temos uma perto ali, me perdoem vocês todos, lembrar uma sequência de 32 disciplinas eu não consigo mais, tá certo? É muita coisa, não cabe mais no meu HD, mas próximas essas disciplinas estão uma que fala sobre transportes no Brasil, que é um setor realmente que, pelo tamanho do nosso território, né, pela extensão territorial e pela má distribuição populacional, é um assunto crítico e é uma atividade que oferece muitas oportunidades ainda no Brasil, né? Não só sob a iniciativa privada, mas principalmente a partir de infraestrutura pública, ou seja, de concessões, né?
A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, historicamente nós temos, salvo engano meu, o Brasil é o segundo país do mundo que teve uma malha ferroviária depois da Inglaterra. E hoje nós não podemos falar mais sobre isso, né? Há uma recuperação, talvez lenta, talvez num ritmo inferior ao que o mercado comportaria. Você falou, não estamos mais perdendo tanto grão assim na rodovia, perderíamos menos ainda se tivesse embarcado em vagões, não é isso? Nós temos vários projetos aí que foram historicamente aí nos últimos 30 anos que não foram para frente ou não foram aprovados, ou faltou dinheiro, tá certo? Ou faltou um planejamento mais adequado. Enfim, quando a gente falar sobre transportes e o legal do curso, né? Voltando aqui. A aula de transportes desse curso vai ser no ano que vem. O Brasil é suficientemente dinâmico para que a gente, daqui a 1 ano e meio, não saiba como exatamente vai estar ferrovia, hidrovia, navegação de cabotagem, né, transporte dutoviário, aeronaves, a gente simplesmente não sabe. É claro que quando a gente fala de alimentos, a gente está falando principalmente de transportes ligados a rodovia ou, né, hidrovia ou vagão, né, ferrovia. Eu estava vendo, a gente orientou, eu não lembro se foi com você que eu fiz a banca da Mariana Mourão, né? Acho que foi com o professor Bobi, que ela estudou o setor ferroviário brasileiro e viu que, né, algumas empresas apresentam uma rentabilidade até interessante, né, mas transportando minério, não alimentos. Então, quando a gente fala da logística no Brasil e de todos os gargalos que existem aí, de toda a ineficiência, de toda a necessidade de inversão de capital, né, a gente... Lembrando que o curso, como a gente discute a economia brasileira para negócios, a gente fala de economia brasileira, mas a gente está de olho em que tipo de negócios podem oferecer oportunidades, não é isso? Especialmente negócios de volume. E o negócio de transportes, não tenha dúvida, não é isso? Nós temos alguns bilionários brasileiros que começaram e ainda estão nesse setor, né? É interessante você tocar nas aulas do curso, né? Então, vários dos pontos que a gente tocou aqui tem aulas específicas, tem cursos específicos, né? Eu falei agora sobre diesel, também tem uma aula específica sobre petróleo e gás. Certo? Tem, petróleo e mineração, tem mesmo. E você também, além da aula sobre agronegócio, aí voltando para a questão da inflação, a gente também tem uma outra aula que pode ser importante no momento, né? Porque você pega a inflação do último mês, os alimentos estão ali pressionando, mas o principal elemento ali foi a conta da luz, né? A conta de luz foi um grande elemento ali, e no mês anterior a gente tinha por exemplo, questões educacionais, né, preços ligados a serviços de escola, matéria escolar, essas coisas todas, que também são 2 outros setores que a gente tem bem lembrado, aulas específicas. Né? Bem lembrado. Então, só se a gente pegar, né, normalmente inflação a gente tocaria numa aula de política monetária, uma aula de macroeconomia, que é um tema aqui, e aqui a gente estava discutindo como a gente... 2 aulas de câmbio que são sensacionais. Então, a gente vê como um tema simples, né, que é a inflação, ele envolve praticamente todos os elementos do curso, né, todos a parte de macro, a parte de política fiscal, que a gente acabou nem falando aqui, sobre gastos públicos e déficit e essas coisas, né, o impacto disso, né, na gestão aí, né, que todo mundo vai dizer, e, né, como a gente tratou de inflação de alimentos, a gente fica muito olhando, como a gente mesmo disse aqui, né, a estrutura de cada um dos mercados que compõem o setor de alimentos. Sim. Então, né, a gente falou, olha, cuidado, reduzir a taxa de importações, sei lá, de um produto qualquer, pode não necessariamente reduzir o preço daquele produto, dado... Nós somos um grande comprador, a gente mexe no preço. Dado o sistema, né, dado como aquele setor está organizado, que é microeconomia. Sim, né? Sim. Então, a gente vê como a economia, essa que é a coisa interessante, ela envolve, né, você mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe acolá, tem vários elementos interagindo em conjunto, certo? Você, quando você é um player, você está ali no mercado, você é um profissional, às vezes engenheiro, advogado, e não necessariamente você fez lá o curso de economia, certo? Você está olhando ali, né, Maurílio, você olha e fala, pô, mas
e amanhã, certo? E como eu me posiciono agora, certo? O que eu faço, né? Então eu tenho um negócio X, certo? Ou eu tenho um conjunto de recursos Y que eu tenho que de alguma maneira aplicar e colocar no mercado. Se eu aplico em renda fixa, eu aplico em renda variável, faço isso, faço aquilo, ou eu tenho um negócio, eu amplio, eu não amplio, eu mudo de setor, eu diversifico minha produção, meu tipo de produto, etc. São, obviamente, elementos que contêm, vamos dizer assim, muitas coisas específicas do trabalho dessas pessoas. Mas, certo, quer dizer, é sempre muito importante para essas pessoas que, de alguma forma, eles tenham um olhar sobre a economia brasileira e, como a gente acabou de dizer, cada alimento que compõe a inflação de alimentos, ele também tem várias implicações de vários lugares e pode ter implicações que essa pessoa nem percebe que vai ter alguma consequência sobre aonde essa pessoa atua profissionalmente e como que a tomada de decisão que essa pessoa teve, não percebendo determinada possibilidade, pode vir a ser uma tomada de decisão não tão boa como poderia ser, né? Eu acho que sempre foi isso a beleza da economia, certo? Quer dizer, então, se a gente, por exemplo, mudasse de assunto aqui, certo? E fosse para um assunto fiscal, como eu disse, a gente também teria uma quinzena de elementos, tá certo? Para a gente falar sobre a economia brasileira, né? Então, eu só queria te ouvir aqui um pouco na tua experiência que você tem aí com o setor empresarial, principalmente aqui da região de Ribeirão Preto, tá certo? Como você vê o futuro, tá certo? Quer dizer, daqui para frente, tá certo? Quer dizer, quais talvez seriam os elementos a ele prestar atenção, né? A gente sabe que a gente vive uma questão de inflação de alimentos, a gente não tocou aqui no assunto, mas tem todo um debate sobre as contas públicas, né? Tem uma questão sobre a taxa de juros, etc. Se você, né, for dar agora uma consultoria e tal, falar com você, olha, presta atenção nisso aqui, isso aqui, né, pode fazer a pergunta de $1 milhão, né? Nós economistas nós temos esse problema, né? As pessoas às vezes, ou na verdade muitas vezes, acham que nós sabemos o futuro. E um professor meu, né, um amigo nosso, uma vez falou, eu graduando lá, já careca, mas por outros motivos na época, ele disse assim: se eu soubesse o que vai acontecer, eu não lhe diria, né? Porque eu ia ganhar sozinho, mas é evidente, isso eu estou falando em tom jocoso. É legal você falar sobre tudo isso. O curso tem o primeiro módulo com disciplinas de macro e microeconomia, porque para a gente começar a tratar os assuntos sobre uma abordagem economicista, nós temos que conhecer sobre teoria econômica. Então nós vamos ter 16 primeiras semanas de aula tratando de macro e microeconomia, falando de setor público, né? Ou seja, de inflação, de desemprego, de taxa de juros, de PIB, né, de PNB, falando de elasticidades, de curvas de reação, falando de oferta e demanda, falando de modelos keynesianos, clássicos, neo-keynesianos, neoclássicos, para a pessoa se ambientar no que exatamente a economia define como não só objeto de estudo, mas como abordagem investigativa e de elaboração de diagnóstico. E também temos um outro módulo que, muito embora existam muitos críticos, e de certa maneira, talvez eu me insira parcialmente junto com eles, ou junto a eles, muitos críticos em relação a um excessivo papel do Estado na economia em qualquer que seja o país, pode escolher a economia mais liberal do mundo que você quiser, o Estado tem um papel importante. Por ser regulador, pelo seu volume, por executar o orçamento público e mais uma série de coisas. E nós também temos um módulo explicando o papel do Estado na economia do Brasil. Não seria possível entender o Brasil sem entender o papel do Estado. Não estou falando do governo. O governo é um grupo político que está transitoriamente ocupando cadeiras de legitimidade no setor público. Eu estou falando do Estado brasileiro. O Estado brasileiro desde quando você definir, não é certo? Você pode pegar desde o Pedro Álvares Cabral, ou desde o Martim Afonso de Souza, ou desde meu Deus, como que chama o general?
da Revolução de 89, esqueci o nome dele, do Deodoro da Fonseca, não é isso? Se você quiser, desde o Plano Real para cá. Marechal. Era Marechal, é verdade, era Marechal Deodoro, é isso aí. Eu tava vendo não era um podcast, alguma coisa que eu vi, que a pessoa que mandou a pergunta para o entrevistado se chamava, né, supostamente, Getúlio da Fonseca Figueiredo Kubitschek, né? Todos os grandes. Todos os grandes, tá certo? Então, o que acontece é que a gente, quando observa, né, quais são os movimentos que a gente deveria observar na economia brasileira que podem implicar em oportunidades? Em primeiro lugar, o Estado brasileiro tende a ser um Estado que fomenta, historicamente, um Estado que fomenta, através de regulação ou de participação direta, fomenta a infraestrutura nacional. Isso nós temos uma perspectiva razoável no médio prazo. Então, ou seja, se espera que em algum momento, algum programa de expansão da infraestrutura de transportes, da infraestrutura de telecom, da infraestrutura elétrica. Nós temos aí em 2028 uma desregulamentação do mercado de energia elétrica que os participantes desse mercado estão assim extremamente ansiosos, talvez até alguns eufóricos, porque tende a ter um impacto tremendo, né? Não só na geração, mas também nos preços de energia no Brasil, né? Nós temos, infelizmente, do ponto de vista industrial, ainda uma situação incipiente, mas o principal que a gente tem que entender é que no Brasil, pelo tamanho do país, nós temos vocações e estruturas muito regionalizadas. Então, algumas regiões podem, por exemplo, nós estamos aqui numa região de forte participação da cana-de-açúcar. É uma perspectiva que eu encaro como positiva, né? Nós temos um mercado crescente, eu não vejo a eletrificação dos veículos como sendo algo que vai se manter, não nos volumes que se esperava, talvez o elétrico híbrido, e aí entra o álcool. O açúcar é uma commodity que não diminui a demanda, não é isso? Nós podemos aí ter alguns problemas de gestão em uma ou outra empresa ou em um outro grupo, isso aí historicamente se provou em alguns momentos, mas que isso me parece superado, são empresas muito mais profissionais do que eram há 30, 40 anos atrás. Então, o que nós temos que entender, o que eu defendo muito em termos de Brasil, é que você conheça bem o seu mercado e conheça bem como o governo age e como a estrutura de suporte para que o seu mercado gere dinheiro, gere valor aos consumidores, vai estar disponível no médio prazo. Ou seja, conheça a economia do Brasil, conheça fundamentos de economia e, a partir daí, conheça fontes de dados importantes. Nós temos, inclusive, uma aula só sobre isso, né? Fontes de informações econômicas do Brasil. As pessoas desconhecem o que você pode encontrar no Banco Central, no Tesouro Nacional, no IPEA, no DataSUS. Tem muito dado público aí, as empresas não usam, certo? Então, conheça de economia, conheça do seu mercado e faça estudos setoriais. Se possível, dentro de casa. Ninguém melhor do que você para saber as necessidades da sua empresa. Muito bom. Eu estava surpreso com a tua resposta, porque eu estava esperando que você fosse falar de coisas assim, olha, a grande coisa que a gente tem que ficar prestando atenção agora é o Trump, né? A guerra, e é verdade, né? A gente não sabe, né? Tem uma coisa que eu sei. É uma das grandes fontes de instabilidade, ele tem dado sinais opostos, né, recentemente. E a gente está talvez entrando, né, num mundo um pouco diferente do que a gente vivia no passado. Não sabemos onde vai dar essa guerra comercial toda, certo? Enfim, mais do que guerra comercial, né? Uma guerra. Se ela realmente vai se efetivar, também tem então, isso. Porque ele vai e volta, etc. Uhum. Mas com certeza, quer dizer, apesar de a gente, de uma maneira geral, a gente olhar para essa guerra comercial, por exemplo, esse aumento do possível protecionismo, isso ser globalmente negativo, certo? Mas eu acho que aí, por exemplo, independente de talvez alguns efeitos negativos sobre certos setores no Brasil ou outros, podem também ter enormes oportunidades de reestruturação de negócios, de fazer coisas novas, etc. Só estou dando isso como exemplo, certo? Quer dizer, mas você vê que uma coisa que eu acho extremamente importante, e por isso talvez a gente tenha até incluído uma coisa que a gente não inclui muito nos cursos, certo? Que são uma abordagem
em alguns momentos, como se diz, teórica, outros momentos setorial, e a gente tem também uma abordagem histórica em alguns momentos. Sim, né? que é essencial. A história não é só olhar para o passado para a gente ter lições para o futuro, certo? É olhar para as coisas que mudam. Né? O nosso mundo é um mundo que vive mudanças permanentes, certo? Né? Então, olhar para o passado, tem um historiador atual, ou historiador, uma pessoa que todo mundo talvez já tenha dado conta, certo? Que a história não é só a ciência do passado, mas é mais do que isso, é a ciência da mudança, certo? Que estuda essas mudanças. Então, Uma vez você falou uma frase que eu não esqueci, há 30 anos, você falou: a história é a história das soluções. É o estudo das soluções. Não quer dizer que foi boa. Não, mas foi aquela. Aquela que perdurou. Né? Seria legal a gente ter um livrinho sobre história das coisas que não deram certo, né? Para a gente não repetir, certo? Sim. Mas essa é uma parte importante. Né? Eu acho que o nosso colega aqui, o nosso profissional que está ali, ele tem que estar, hoje em dia, cada vez mais preparado para administrar alterações, mudanças no ambiente onde ele vive, certo? Quer dizer, onde ele tem os seus negócios. Né? Então, é importante conhecer os setores, a teoria, né? Como que eu vou saber para onde vai isso? Né? Como você disse, a gente não tem bola de cristal. Se a gente soubesse... Mas, se a gente muitas vezes olha as coisas, a gente fala, mas isso aconteceu aqui uma vez e deu nisso, certo? Quer dizer, então é nesse sentido que eu defendo um pouco que estudar a história é importante, mas aqui, né, nessa situação, o que eu queria chamar a atenção é um pouco isso, né? O efeito de, sei lá, um aumento da tarifa de aço feito pelos Estados Unidos sobre o aço brasileiro, sobre o aço mundial, etc., pode ter efeitos, com certeza tem efeitos sobre todos nós, certo? Quer dizer, mas eu diria para cada uma das pessoas que está talvez nos ouvindo aqui, certo? Que esse efeito não é igual para cada um de nós, certo? Quer dizer, para cada país, com certeza não é igual, e dentro do país, a depender da atividade profissional que você tem, certo? Você pode achar soluções, você pode achar oportunidades e, obviamente, você tem desafios extremamente importantes que você vai ter que enfrentar, né? Então, quer dizer, às vezes você lê o jornal, você pega, ouve um podcast que nem o nosso aqui, certo? E eles falaram lá que o efeito do aumento do preço foi isso, vai acontecer isso aqui. É verdade, isso de uma forma mais global, mais macroeconômica, mas como você bem ressaltou aqui, por isso que a gente também tem no curso as análises setoriais, certo? Cada um é um aqui nesse jogo, certo? E cada um tem que perceber o conjunto de desafios que ele vai enfrentar nessa situação, e isso que é uma coisa que eu acho que a gente precisa defender sempre, né? Muitas vezes existem problemas a serem enfrentados, desafios a serem enfrentados, mas também muitas vezes abrem-se janelas de oportunidades que muitas vezes não passam 3 vezes na sua frente, né? 2 já também é bem difícil. Uma passa, então é muito bom muitas vezes você estar pronto para pegar essa oportunidade na sua mão, né? E fazer ela uma solução importante para o teu negócio. Sem dúvida. O fascínio da economia, né, do estudo da economia, ele vem justamente disso, né? Como não existem soluções prontas, elas são simplesmente impossíveis, né? Pelo menos eu entendo assim. Eu enxergo a economia como estudo de um grande fenômeno social de massas. Você tenta fazer um congelamento de preços, você vai conseguir por um tempo, mas não vai conseguir para sempre. E você vai ter um efeito catastrófico. E pronto, e ponto final. E disso tem uma série de outros desdobramentos em coisas que nós vamos estudar no curso, principalmente no módulo 1, conforme a gente conversou aqui. E quando a gente fala de análise setorial, eu realmente gosto muito dessa ideia, que é pouco difundida em empresas no Brasil, mesmo empresas de grande porte. A gente tem a oportunidade de trabalhar e também orientar muitos alunos, né? Essa semana mesmo tive contato com 2, né? Um do setor automotivo e outra do setor de construção civil. E a gente vê que, dependendo do nicho de mercado, para eles está tudo muito bom, ou para eles está realmente sofrível o cenário. Então, o que acontece? Você tem inteligência
desenvolvida dentro da empresa que seja capaz de não só investigar, mas também realizar alguns prognósticos que sirvam para administração estratégica, né, para planos de médio e longo prazo, não só para pagar a folha desse mês, são essenciais. E isso você consegue entendendo e estudando economia. Claro, a economia tem ferramentas, tem softwares, tem bancos de dados, tem abordagens analíticas, tem correntes, mas a economia, acima de tudo, te explica como você faz um grande overview e entende as relações entre os agentes. Muito bom, Maurílio, certo? Te agradeço muito ter vindo aqui falar conosco, certo? Nesse podcast. Com certeza faremos outros, certo? Faremos outras iniciativas. Por mim ficava, né? Bom, a gente podia ficar aqui durante 2 horas. Certo? Ou mais. Ou né? mais, né? Mas vou convidar os colegas que viram o curso aqui, que viram o podcast, a darem uma olhada no nosso MBA, certo? E ver, faça contato conosco aqui na Fundace, certo? E pegue mais detalhes sobre ele, né? Te vejo no próximo podcast. Show de bola. Abraço a todos. Nós temos aqui uma proposta que já está indo para a 4ª turma, um curso que já está completando 10 anos. Nós temos muito orgulho. Nós temos um corpo de egressos muitíssimo qualificado, né? Mesmo. Fizemos vários amigos, né, ao longo dos anos. Alguns, inclusive, viraram professores do próprio curso. Sim, né? E outros, inclusive, nem estão mais no Brasil. Alguns cursaram fora do Brasil. Nós tivemos alunos de Israel, da Flórida, coincidentemente, do Japão, eu me lembro. da França, da Colômbia, do Equador, do Chile. E nem todos brasileiros. O rapaz do Chile fez o curso com a gente e depois veio aqui prospectar oportunidades de negócio na área de vinho. Né? Sim, bem lembrado. E eu me lembro também do rapaz do Japão, que estudava com a gente, todo mundo. As nossas aulas normalmente são à noite. Né? Sim, das 20 às 22, né? 20 a 22. Todo mundo entra dando boa noite, né? E ele entrava todo dia dando bom dia, certo? O pessoal olhava o que era e ele estava do outro lado do mundo. São várias histórias. Legal, é bacana. E essa é uma parte legal também do curso, né? Que você tem os professores, tem as aulas, mas cada um dos alunos também trazem uma bagagem enorme. Sensacional, a gente aprende demais. Mas cada um traz o seu setor, as suas especificidades, os seus problemas, as suas buscas de soluções e a interação entre os alunos em si, entre nós e os alunos, é muito legal. Sim, legal. Sim. Obrigado. Como não temos milhares de vagas e nem queremos, né? Então, nós temos um corpo discente relativamente pequeno, então o contato fica muito mais próximo. Isso é bem legal. Fiz vários amigos alunos. Inclusive, algumas semanas fui tomar uma cerveja com um deles. Não esquece de me convidar na próxima. Não. Da próxima vez a gente traz uma cerveja aqui no podcast. Tá bom. Obrigado. Um abraço a todos. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Obrigado.